em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Mateus 24. Glória a Deus. Nossa, que bom, que barulhão. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós temos uma facilidade muito grande de nos distrair, né, irmãos? E a distração muitas vezes pode nos tirar o céu. Então preste atenção. Mateus 24, 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Irmãos, é muito sério o que às vezes nós fazemos com o que a palavra de Deus traz para nós. A palavra de Deus é a verdade. Você crê nisso? E às vezes nós viramos a verdade de Deus em mentira e adoramos a criatura no lugar do Criador. A Bíblia fala. E nesses dias nós vamos meditar algumas coisas, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. E algumas reações as pessoas estão tendo justamente porque é o tempo do fim. Às vezes nós pensamos assim: está falando que Jesus vai voltar faz tanto tempo. Eu sou crente há tanto tempo, escuto isso, vai voltar nada. Isso aí é só para manter a gente alerta. É para manter a gente alerta, mas é verdade, ele vai voltar. Então nós precisamos aprender algumas coisas. Nós entramos às vezes numa rotina, numa questão tão automática na nossa vida espiritual, que nós olhamos isso aqui e fica parecendo uma historinha. Isso acontece muitas vezes com a gente, tanto na volta de Jesus, como em outras coisas. Nós pensamos que isso, problema, Deus nos alerta que pode acontecer isso, isso e isso. Não, mas é só na casa deles, só na casa do Igor e da Luane. Não é na minha casa, é só na casa da Cristina, não é na minha casa. É só no Luiz Henrique, na minha casa não vai acontecer. E nós começamos a pensar assim e deixamos de vigiar como deveríamos. Diga assim: Jesus está voltando. Põe isso na sua cabeça e no seu coração, irmão. E nós estamos vivendo esses dias difíceis. E aqui fala no verso 12: e por se multiplicar a iniquidade. Muitas outras Bíblias falam o pecado, outras traduções. O amor de muitos esfriará. E algumas outras traduções, o amor de quase todos esfriará. E nós estamos vivendo esse tempo. Jesus alerta que isso seria o futuro. E nós já estamos vivendo esse futuro. Sabe esse futuro de que tanto fez como tanto faz? Esse futuro de que se eu vou na igreja está bom, se eu não vou está bom? Esse futuro de que se eu amo o irmão está bom, se eu não amo está bom? Nós já estamos vivendo esse futuro. E o inimigo está usando essa arma
da falta de amor para destruir a igreja do Senhor. Porque, a princípio, essa questão do amor era algo essencial na vida do crente. Essa questão do amor pelas almas, da necessidade de pregar o evangelho, porque eu tive uma experiência com Deus, foi uma bênção para mim, e eu quero que todos experimentem esse Deus que eu experimentei. Era uma coisa inerente ao crente. Eu nasci de novo, aceitei Jesus, meu Deus, eu preciso pregar o evangelho. É algo urgente. Eu não sei se você, quando você se converteu, você sentiu isso, mas eu sentia isso. E a igreja era movida pelo amor. O povo de Deus era movido pelo amor. Amor pelas almas. Eu vou atrás, eu oro, eu pelejo, eu faço, custe o que custar. E o inimigo foi entrando e tirando o amor. E hoje nós estamos vivendo esse tempo aqui, ó. Falsos profetas, trair-se-ão uns aos outros, vão se escandalizar, odiarão uns aos outros. Nós estamos vivendo esse tempo. Dentro da igreja, que seria o lugar do amor, que seria o lugar de salvação, que seria o lugar de santidade, que seria o lugar de fidelidade. Nós estamos vivendo esse tempo. E aqui eu vejo uma coisa muito séria, porque ele fala dessa maneira aqui. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. É um alerta. E nessa noite o Senhor traz um alerta para mim e para você. Como está o seu coração? Como está o seu amor pelo Senhor? Como está o seu amor pelos irmãos? Como está o seu amor pelas vidas, pelas almas? Porque às vezes nós temos um costume, porque nós vamos ficando cansados da palhaçada, porque realmente nós temos hoje muita palhaçada, que as pessoas fingem que são crentes e não são. E nós começamos a levar para o lado pessoal e desistimos das pessoas, porque nós ficamos bravos. Nós ficamos bravos. Ah, essa pessoa não quer saber de nada. Eu quero te dizer uma coisa, não é essa pessoa que não quer saber de nada, é o capeta que está nela que não quer saber de nada. É a carne que manda nela que não quer saber de nada. E nós precisamos entender e saber separar isso. E entender que se nós perseverarmos até o fim, nós seremos... Amém, irmãos? Não está garantida a tua salvação se você não perseverar. Perseverar nos princípios, perseverar na palavra, perseverar no amor, perseverar no zelo, no cumprimento da palavra. E aqui eu leio essa palavra e fico, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós que nos dizemos povo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que o inimigo está entrando na igreja desse jeito. Com facilidades, com o evangelho da prosperidade, com palavrinhas açucaradas que agradam o meu ego, que não denunciam o pecado, não fazem nada para poder tirar a pessoa do comodismo. E as pessoas estão morrendo. E o inimigo está com essa estratégia agora. Porque perseguir a igreja não funcionou, porque a igreja, quanto mais era perseguida, mais ela crescia. Perseguir o crente não funcionou. Agora, vamos fazer virar moda. Agora é moda ser crente. É moda o gospel. É moda o show. É moda a palhaçada. É moda. É moda. É moda a propaganda mentirosa do evangelho. É moda. Olha, você quer fazer isso? Faz isso, que sua igreja enche. E nós estamos vivendo esse tempo. O evangelho das facilidades. Não. Pode fazer tudo errado, depois no fim vai dar certo. Pode fazer mais ou menos, pode enganar, pode mentir. Não precisa amar ninguém, não. Se precisa fazer alguma coisa pelos outros, faz nada, bobo. Cuida de você. E o inimigo está enganando o povo de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós vamos ter muita surpresa quando Jesus voltar. Porque uma grande parte vai ficar. E tomara não seja eu e você. Porque o evangelho está sendo mercadejado. E nós estamos vivendo esse tempo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu quero te fazer uma pergunta, você vai responder no seu coração para não ficar feio para você.
Você hoje ama mais o Senhor e as pessoas do que você amava quando você se converteu? O amor aumentou, aqueceu ou esfriou? Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Porque o que a gente leva daqui é a salvação. E o Senhor sabe, a Bíblia fala que aquilo que eu pude fazer e não fiz, eu peco. O bem que eu posso fazer e não faço, isso é pecado. E nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo de ruindade. Tempo de maldade. Tempo de falta de amor. Tempo de falta de preocupação com o outro. Ah, está passando mal? Ah, estou nem aí. Minha vida está boa. Ah, não vou preocupar com a vida da Gi, não. Eu já estou resolvida. Eu vou para o céu. Não interessa se ela vai ou não. E nós estamos vivendo isso. E eu quero dizer uma coisa. Se você não se interessa pelo outro, é perigoso você nem ir. Perigoso o outro ir. Porque Deus vai levantar alguém para pregar para ele que você não pregou. E você ficar. E eu tenho me preocupado muito com isso. Esses dias que eu fiquei lá na casa da Laís, é muito interessante como você tira tempo para orar e para ler a palavra, porque é engraçado, você fica presa, né? A gente fica meio preso, não é igual aqui que a gente tem um monte de coisa para fazer, que a gente... E eu comecei a orar e ler a Bíblia, e preparar já as coisas que eu tinha que preparar para esse próximo mês. E o Espírito Santo, todas as vezes que eu ia orar e preparar as coisas, ele ficava assim: o amor está esfriando. O tempo está no fim. É necessário um conserto. E eu comecei a pedir misericórdia para o Senhor pela minha vida. E quando hoje eu preparava essa palavra, o Espírito Santo continuou a confirmar isso no meu coração. Nós precisamos, irmãos, de um conserto imediato. Nós precisamos de um conserto para ontem. Porque senão Jesus volta e nós vamos ficar nessa frieza. Aquele que está frio, aquele que está apático, aquele que não ama, aquele que não se preocupa com o outro, aquele que julga o outro, mas não se preocupa com ele, ele vai ficar. E hoje eu comecei a orar e o Espírito Santo foi me incomodando e foi entristecendo o meu coração. E Deus falava comigo: muitos vão ficar. Eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E nessa noite, querido, nós precisamos pensar. Será que nós estamos fazendo parte dessa maldade mundial que nós estamos vivendo? Ninguém se preocupa com ninguém, né? Pais matam filhos, filhos matam pais. E nós estamos vivendo um tempo que dar um tiro numa pessoa, matar uma pessoa é solução. Não é mais problema. Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido salvo para aquele que tem o amor de Deus na sua vida. Amém? E se eu tivesse te matado, Frank, você tinha ido para o inferno. É ou não é? Eu também. E Deus nos deu uma chance porque não teve uma pessoa que pensou que tinha que exterminar a gente para poder tirar o problema da droga, da bebida, de tudo que estava errado. Nós tivemos uma chance porque alguém olhou para nós e teve misericórdia da nossa alma. Amém? E isso não é uma bênção, irmãos? E o que nós temos feito com as pessoas? Eu li uma reportagem essa semana que eu fiquei escandalizada lá. Um dito pastor, para mim aquilo lá não é pastor nem aqui nem na China, apesar que pastor hoje em dia está ficando muito complicado. Um pastor que violentou o filho e o enteado, matou, queimou vivo, para que ele viesse aparecer na mídia, para que ele viesse prosperar e sua igreja fosse crescer. Porque ele ia chamar a atenção. Vocês sabiam disso? E ele está preso e a mulher compactuou com isso. A mãe, eu não sei se isso é mãe, isso para mim é uma endemoniada. E eu comecei a ler aquela reportagem, me deu até um estômago ruim, falei: credo. Ele trancou os meninos no quarto e pôs fogo. E às vezes nós ficamos assim: nossa, que coisa ruim. Nossa, que coisa séria. Quando você odeia o seu irmão, é a mesma coisa que você faz. Quando você fala mal do seu irmão, é a mesma coisa que você faz. Você é tão mal quanto aquele pastor.
Quando você deixa de fazer o bem que você poderia fazer, você faz a mesma coisa. É o mesmo peso, é a mesma seriedade. E nós estamos brincando, achando que vamos para o céu assim. Não vamos para o céu assim. Nós não vamos ser salvos assim. Nós não vamos ser arrebatados assim. Sabe por quê, irmão? Com Deus não se brinca. A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. E nós precisamos entender o que nós estamos semeando na nossa vida e na vida das pessoas hoje em dia. E às vezes nós olhamos esse cara, eu fiquei olhando, eu falei, gente, é um moço novo, moço bem arrumado. Porque ele se preocupava, de certo, com a aparência, agora está lá na cadeia. Aprendendo mais bandidagem com os bandidos, de certo. Mas esse homem precisa de salvação. Esse homem precisa de cura. Aí eu comecei a pensar, será que nós não estamos tão sujos e tão podres da mesma maneira que nós pensamos em nós mesmos, pensamos no nosso sucesso, pensamos nas nossas coisas, pensamos na nossa família, na nossa vida, no nosso talento, no nosso bem, no nosso dinheiro, e esquecemos que uma alma, um bandido bom é um bandido salvo, um bandido bom é um bandido convertido, uma prostituta boa é uma prostituta convertida, uma pessoa que cai aí na rua de bêbado, é uma pessoa que precisa de salvação. E nós começamos a achar que as pessoas são sem vergonha. São sim. São sim. Muitos são. Inclusive os crentes, que não têm amor na vida. Nem de si, nem das pessoas. Porque aquele que tem amor na sua vida, ele serve o Senhor. E eu quero te perguntar, querido, onde está o amor? Onde está o amor nos nossos dias? Onde está o zelo? Que se você pede até uma informação para uma pessoa, ela tem dificuldade de dar, com cara boa. E às vezes nós começamos a pensar, por que o outro é indecente? Muitas vezes porque eu sou indecente. Por que o outro não aceitou Jesus? Porque ele não vai querer o Deus que eu tenho, porque eu não vivo esse Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo dia de caos. E nós estamos no meio de uma epidemia de maldade, uma epidemia de tristeza, uma epidemia de depressão. As pessoas estão deprimidas, porque elas buscam tanto com a força do braço, elas querem tanto ser felizes e prósperas, e ter dinheiro e ter sucesso, que elas nunca estão satisfeitas. Aí elas tomam remédio para se matar, aí elas vão para psiquiatra, para psicólogos, para poder ver se alguém dá uma luz. E eu quero te dizer, o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, o melhor doutor é o Senhor Jesus. Só Ele pode trazer essa paz que o mundo busca. Mas nós estamos vivendo esse tempo, que o amor de quase todos, o amor de muitos esfriaria. Eu quero te perguntar uma coisa aqui, querido. Se alguém estiver precisando aqui, no nosso meio, entre os irmãos, de uma ajuda, e você tiver que escolher, cuidar das suas coisas ou ajudar uma pessoa, qual é a sua opção? Se você tiver condições de ajudar uma pessoa que está precisando financeiramente, ou você prefere ajudar ou comprar uma coisa para você? Nós precisamos analisar isso. Diga assim, Jesus está voltando. Você está ficando com a cara ruim. Mas eu quero que vocês pensem que às vezes nós julgamos o outro. Às vezes nós apontamos o dedo para o outro. Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, mas nós somos os piores dessa raça. Essa raça que se diz crente, que não vive nada. Essa raça que se diz crente, não vai nada certo. Essa raça que não ama. Nós, eu grito, ele grita lá no fundo. Nós somos os piores. E hoje o Espírito Santo me macetou. Nós somos os piores. O que você tem feito, querido? Como está o seu amor? Você abre mão de alguma coisa? Da sua zona de conforto? Você ama as pessoas? Se você puder falar bem delas, você fala. Se não puder, você fica quieto. É assim a sua vida cristã? Porque se não for,
Você não pode nem olhar para ninguém, nem falar nada. E se for também, você não pode nem falar nada. Jesus entregou a sua vida por você, por mim. E o que nós temos feito? Nós precisamos orar mais, irmãos. Às vezes a gente percebe que as pessoas começam a fazer as coisas com a força do braço e o negócio não dá certo. E o negócio não dá certo. Porque nós achamos que podemos resolver qualquer problema. Mas não adianta. Nós não podemos. Diga assim, eu preciso de Jesus. Quantas vezes nós entramos no automático e chegamos na igreja e cantamos por cantar, tomamos a ceia como um ato religioso, oramos, fechamos o olho, mas não conseguimos nem ter comunhão com Deus, nós julgamos aquele que está sentado do nosso lado. Quantas vezes nós falamos amém, sem perceber o que estamos falando, cantamos as músicas do louvor, nem sabe o que está falando, entra no automático e depois fala, eu sou crente. Eu amo as pessoas. Ama, irmão, ama. Quem amou foi Jesus que entregou a vida por nós. E nós não conseguimos entregar 1 hora para o Senhor. Nós não conseguimos dedicar um pouquinho do nosso tempo. Nós não conseguimos fazer nada. É muito interessante. Estava até comentando esses dias. Todas as vezes que é para... Até já sei a turma que vem. São sempre os mesmos. Quando precisa fazer alguma coisa aqui na igreja. Principalmente se tiver que pegar no pesado. Tem aqueles que são os fiéisinhos que vêm sempre, né? Que vêm sempre. Agora tem outros que sempre têm um compromisso. Tem outros que sempre têm um compromisso mais importante. Eu quero te dizer uma coisa, esse compromisso importante vai te levar para o inferno. Porque onde falta amor, falta tudo. Onde falta entrega, falta tudo. Onde falta submissão, falta tudo. E nós estamos vivendo esses dias. Abra sua Bíblia lá comigo, Colossenses 3:12, para nós meditarmos, que nós vamos orar. Tudo que está acontecendo fora de nós é o que está dentro de nós, irmãos. Tudo que nós estamos vendo acontecer aí fora é o que está dentro do nosso coração. Porque a igreja não está mudando mais nada. Se a igreja no Brasil fosse uma igreja de verdade, o nosso país já teria sido mudado. Está refletindo aí fora o que está dentro de nós. Maldade, egoísmo, insubmissão, rebeldia. Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha o verso 13. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Diga assim, sem amor não adianta. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos que nós servimos ao Senhor Jesus, quando nós falamos que Jesus é Senhor da nossa vida, a primeira coisa é assim, ó. Não tem jeito de andar com Jesus e não ter amor. Não tem jeito de andar com Jesus e não ter mudança de vida. Não tem jeito de andar com Jesus e não se preocupar com o próximo. Não tem jeito de andar com Jesus e não saber tratar bem o próximo. Não tem jeito de andar com Jesus e não ser sincero com o próximo. Não tem jeito de andar com Jesus e dizer que pode ou sabe fazer alguma coisa boa na vida. Nós precisamos entender isso. Aqui fala, revesti-vos como eleitos de Deus. Chamados por Deus. Quem aqui foi chamado por Deus? Diga amém. Então é para você, é para mim. O que nós temos feito para Deus? O que nós temos feito pela nossa família? O que nós temos feito pelos irmãos? Nós não suportamos nem as pessoas de dentro da nossa casa. Nós não suportamos nem o irmão que está sentado do nosso lado na igreja.
O que nós temos feito para que haja mudança? Para que a ruindade, a maldade não venha tomar conta como tem tomado conta? Quantas notícias? Apesar que é lógico, se tiver uma notícia boa, eles não dão, porque não dá ibope, né? Porque o povo adora um sangue. O povo adora o sangue escorrendo. Eu fico impressionada com a nossa cultura, nós precisamos repreender isso. A nossa falta de zelo, o nosso egoísmo, nosso desespero pelo trabalho e a nossa falta de compaixão. A gente sai um pouco da nossa rotina, é muito interessante. Os homens precisam parar com essa história de querer ser o machão e não resolver nada. Eu estava vendo lá na Argentina uma coisa que eu achei muito interessante. Eles têm um monte de defeito, irmãos. Eu não vou falar os defeitos deles aqui. Mas uma qualidade eles têm. Primeiro que eles param. Eles param, eles não trabalham 24 horas por dia como nós. Eles têm a hora da sexta, alguns falam. Tudo fecha meio-dia e abre 3 horas da tarde. E eles vão para a praça, Samuel, eles vão para a praça com os filhos. Eu fiquei olhando e falei, nossa, primeiro eu falei, que povo vagabundo, não gosta de trabalhar. Lá eles falaram, não, eles são espertos, porque Deus abençoa o resto do trabalho deles. E eu comecei a perceber uma coisa, sabe quem cuida dos filhos quando eles estão passeando? Chuta aí. Os pais, o homem. Porque lá eles não são macho alfa, metido a besta, que quer mandar, que quer ficar assim, o chique, o forte. Eles são pais. Eu achei isso lindo. Nós andando na rua, eu virei para lá e falei assim, o que será? Será que essas mulheres têm o braço bambo? Elas não pegam esses meninos? Os meninos tudo com os pais. Eu falei, que lindo. Que cultura linda. Eu não sei, as mulheres devem ser forgadas, não é possível. Que a gente folga. Não. Eles entenderam esse princípio. E eu nunca vi crianças tão educadas. Eu falei, gente, esses meninos não gritam. Esses meninos não desobedecem. Esses meninos não levantam a mão para o pai e para a mãe. Por quê? Porque o pai faz o seu papel. Ele não é um que traz só dinheiro para pôr em casa. Por que eu estou comentando isso? Nós precisamos entender algumas coisas na nossa cultura que são boas. Mas nós precisamos entender algumas coisas na nossa cultura que são péssimas. E uma das coisas que são péssimas é a omissão dos homens nessa questão da criação dos filhos. Ah, vai lá você. É a mulher que tem que fazer. Quem falou? E aí eu comecei a olhar isso e pensar, será que não é isso que está trazendo tanta maldade no nosso meio? Porque eles acham que coisa de cuidar é coisa de mulherzinha? Porque eles acham que coisa de amar é coisa de mulherzinha? Será que não é isso que está trazendo tanta brutalidade no nosso dia a dia? Primeiro é a falta de fé. Segundo é a falta de sabedoria das mulheres, que existe muito. E terceiro é a falta de posicionamento dos homens. Nós precisamos todos, como povo de Deus, entender que se a gente não melhorar, nós não vamos para o céu. Como povo de Deus, nós precisamos entender que se a gente não for mais sincero, menos fingido, nós não vamos para o céu. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E nessa noite eu quero meditar isso com você e nós vamos orar. E aqui em João 3,16 fala assim, precisa abrir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o que ele tinha de melhor por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. E o que você tem dado para Deus, querido? Qual é a parte do seu tempo que você dedica para Deus? É o resto? Qual é a parte da sua oferta que você dedica para Deus? Porque oferta não é só dinheiro, não. Qual é a parte do seu caráter, da sua postura que você dedica para Deus? Nós não temos entendido
que Ele sabe tudo. Que Ele sabe o que eu faço de certo, Ele sabe o que eu faço de errado, Ele sabe o que eu faço, Ele sabe o que eu não faço. Ele sabe. E nessa noite eu quero te chamar a ser um compromissado com o Evangelho. Nós não conseguimos ter compromisso nem com a nossa igreja, né? Porque nós estamos com um pé aqui, outro lá, fingidos, falsos, hipócritas. Mas primeiro, um compromisso com Deus, porque se eu tenho um compromisso com Deus, é uma consequência do compromisso que eu tenho com Deus. Eu ter compromisso com os meus pastores, eu ter compromisso com os irmãos, é consequência, irmãos. E aí nós pensamos, por que será que minha vida não está indo bem? Tem algumas pessoas se perguntando hoje, algumas pessoas chegaram aqui muito cheias de problema. Nessa noite. E você começou a pensar, por que será que isso não dá certo? Por que será que isso está acontecendo na minha vida? Na minha vida. E você começa a pensar, sabe por quê? Porque se nós buscarmos primeiro o reino e a sua justiça, todas as coisas, as demais, as coisas menos importantes, nos serão acrescentadas. E aí a gente pega e sobe aqui para pregar uma palavra dessa, e a gente percebe o quanto nós queremos só docinho. E nessa noite o docinho é a exortação do Senhor para que a gente se prepare para ir para o céu. Se Jesus voltar hoje, irmão, seja sincero com você aí dentro do seu coração. Você tem certeza que você vai subir com Ele? O que Ele fala na palavra dele que é para fazer, você está fazendo? O que é certo, você está fazendo certo? O que é errado, você está deixando de fazer o errado? As feiuras que você fazia? Muito simples. É tão simples que nós banalizamos. Então, nessa noite, eu quero te chamar a esse amor. Depois leia na sua casa 1 Coríntios 13, que fala do amor. Fala aquele que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, só barulho. E eu quero te perguntar, como está o seu amor pelas pessoas? Como está o seu amor pelas almas? Você não mede esforços para pregar o Evangelho? Ou você fica olhando só o seu umbigo? Nós vamos orar. E eu queria fazer nesses dias um propósito de oração pelas almas. Nós vamos fazer, nesse mês agora de setembro, um propósito de oração pelas almas. Mas antes que a gente comece esse propósito, para que alguém consiga orar, porque a gente fala de orar, daí pronto, espana, todo mundo morre. Fica as perninhas para cima, morto. Até que você tenha e nós, tenhamos o amor pelas almas, nós não vamos conseguir orar. Então nós vamos nesses dias clamar o amor do Senhor no nosso coração. Amém? Quem aqui quer ir para o céu? Diga amém. Então é a primeira coisa que você precisa. Amor. Amor. Ai, mas eu vou ser boba dos outros. Não, eu não sou boba dos outros. Você também não vai ser bobo dos outros. Amor não tem nada a ver com bobeira. Nós vamos pedir amor. Amém? O nosso coração, o nosso amor é fraco, é falho. Mas o amor do Senhor é perfeito. Você crê? Então, todas as vezes que eu preciso amar alguém que eu não consigo, vou contar para você um segredo. Eu peço para o Senhor vir amar no meu coração. É o segredo do sucesso. Sabe por quê? Porque é o amor dele, daí não tem falha. Não tem falha. Então nós vamos fazer isso nesses dias. Se você for uma pessoa que quer ir para o céu, se você for uma pessoa que quer amar as pessoas e não consegue, nós vamos orar nesses dias por isso. Para que o amor do Senhor venha no nosso coração. Amor pelas almas, amor por Ele em primeiro lugar, amor pela palavra, amor pela oração, amor pelo serviço cristão, amor por tudo isso que a gente não tem. Porque a gente ama só o nosso umbigo. Seu umbigo não tem nada para você amá-lo. Nós sem Deus não somos nada.
Então nós vamos pedir o amor do Senhor. Quantas pessoas na sua casa, na sua família, aí você vai saber, que precisam de salvação, e de cura, e de milagre, e de prosperidade? Pensa aí, faz um cálculo aí na tua cabeça meio por alto, assim. Dá para fazer? Farta dedo? Não conta nos dedos, conta na cabeça. Pensou? Você pensou na sua família que é mais fácil. Agora você multiplica isso por milhões. São todos esses que precisam de tudo isso. Então nós precisamos sair do nosso quintal. Precisamos aprender a amar ao Senhor, amar o irmão que está do meu lado, e preciso aprender a orar por aqueles que precisam. O que a dona Norma levou daqui, Jéssica? Ela levou a roupa dela, sapato, e as coisas que ela mais gostava na casa dela, ela levou? Os móveis. O que ela levou? A salvação. Só. E se ela não fosse salva? O que ela ia levar? Nada. Ela ia estar no inferno hoje. E não adiantava rezar a missa, não adiantava nada. Porque ela já ia estar no inferno definitivo. Quando você morrer, para onde você quer ir, irmão? Para o céu ou para o inferno? Para o céu ou para o inferno, irmão? Então comece a investir agora. Porque senão nós não vamos. Senão nós não vamos. Sinto muito essa noite você ter essa notícia. Nós não vamos. Então nós vamos orar. E todo espírito maligno está repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo agora todos esses demônios que estão querendo te roubar essa palavra. Eu repreendo agora todos esses demônios que estão querendo tirar a sua salvação. Porque eles têm maquinado contra a sua vida. E agora está repreendido esses capeta agora. Na autoridade do nome de Jesus. Você crê que Deus é poderoso? Fique de pé. Comece a falar comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida ao teu serviço. Senhor, eu quero amar com o teu amor. Olhar com os teus olhos. Eu quero, Senhor, fazer a sua vontade na minha vida. Eu coloco, Senhor, nas tuas mãos todo o meu ser. E eu clamo, começa essa obra em mim, para que eu possa ser instrumento do teu amor para a vida das pessoas que estão à minha volta, em nome de Jesus. Agora nós vamos cantar um louvor e eu quero que você comece a clamar, comece a pedir.